Fitch aumenta a nota da Argentina para B, enquanto o Brasil segue parado. Mas e se eu disser para nossa audiência que campanhas globais de desinformação podem estar travando o desenvolvimento de grandes nações aqui na América do Sul só para proteger interesses estrangeiros? Pois é, o assunto hoje pega fogo. E já aproveito para dar aquele recado rápido. Inscreva-se no nosso canal para não perder as nossas análises. Bom, o material que a gente vai explorar hoje conecta três coisas que parecem bem distantes, mas não são: notas de risco financeiro, exploração de energia e umas teorias geopolíticas super polêmicas. Basicamente, a fonte argumenta que as narrativas que a gente vê no mundo todo estão escondendo uma verdadeira guerra silenciosa pelo domínio da energia. Logo de cara, a fonte traz uma divergência enorme nas trajetórias econômicas recentes de dois gigantes aqui do nosso continente. De um lado, a gente tem a Argentina, que conseguiu elevar a nota de crédito dela para B-. Do outro lado, o Brasil continua paradinho na categoria BB. O autor do material argumenta que a Argentina tem mostrado melhorias que as agências internacionais estão reconhecendo de forma positiva sob a atual gestão de lá. Enquanto isso, o cenário brasileiro, segundo a fonte, está ali estagnado, sem nenhum avanço na percepção de segurança para quem quer investir dinheiro de fora. Mas vamos lá, o que essa sopa de letrinha significa na prática? A agência Fitch usa essa escala para classificar o risco de um país dar aquele famoso calote nas dívidas, sabe? Lá no fundo do poço, a gente tem a letra D, de default, que é o calote mesmo. Subindo um pouquinho, as categorias C e CCC mostram que o risco ainda é substancial. Um pouco mais acima, a gente entra nas categorias B e BB. Elas ainda são consideradas altamente especulativas e é exatamente aí que Brasil e Argentina estão agora. Mas o grande troféu, o que todo país quer, é cruzar aquela linha e chegar no BBB-, que é o tal do grau de investimento. É o passaporte para os grandes fundos internacionais injetarem rios de dinheiro no país. E o que o material analisa é justamente a velocidade e a distância que cada um desses dois países está percorrendo para chegar lá. Um detalhe super importante que a análise destaca é o tamanho do salto que a Argentina deu. Sair de CCC+, para B-, pode até parecer só uma letrinha a mais para quem está olhando de fora, né? Mas a fonte é bem clara. Essa transição é gigante. O país deixa para trás um cenário de risco substancial de calote, que é onde muitos fundos de investimentos são literalmente proibidos de colocar dinheiro, e entra numa zona altamente especulativa. Claro, ainda tem muito risco. A Argentina tem um longo caminho de recuperação pela frente. Mas, segundo o material que a gente está esmiuçando, essa nova nota transforma o país numa opção viável para os gringos, acendendo uma luz no fim do túnel para a economia de lá. E aí o foco da análise vira para o Brasil. Poxa, se a Argentina subiu um degrau, por que o Brasil não conseguiu sair do BB para o BB+, ou quem sabe até beliscar o grau de investimento? A resposta da Fitch, que a fonte faz questão de destacar, é bem direta. O Brasil precisa de um plano fiscal crível. E é nesse ponto que o autor do material adota um tom bem crítico em relação ao atual governo brasileiro. Ele argumenta que a falta de controle com os gastos públicos e a ausência de um planejamento claro para segurar as despesas são o que está impedindo a nota do país de subir. Para a fonte, não tem meias palavras. Sem responsabilidade fiscal, o crescimento fica totalmente travado. Agora, saindo um pouco das planilhas e olhando para o mundo real, para as obras, para a infraestrutura, é aí que a coisa toda começa a se conectar de verdade. Afinal, a economia não é só número no papel, não é mesmo? A fonte faz um contraste bem chocante no setor de energia. De um lado, a Argentina está numa expansão agressiva em Vaca Muerta, que é uma reserva de energia simplesmente colossal. Do outro lado, o material resgata uma notícia lá de 2013 sobre uns testes pioneiros que a Petroenergia fez no Brasil. E adivinha? Segundo a narrativa da fonte, esses testes estão travados até hoje por causa de barreiras ambientais e muita burocracia. É o desenvolvimento avançando a todo vapor de um lado, contrastando com o potencial congelado há mais de uma década do outro. E o grande pivô dessa disputa toda é o chamado gás de xisto, que é extraído por uma técnica conhecida como fracking, ou fraturamento hidráulico. A fonte defende que explorar esse gás é um método infinitamente mais rápido e muito mais barato do que, por exemplo, ir lá e perfurar o pré-sal brasileiro em águas super profundas, o que leva anos e consome rios de dinheiro até começar a dar algum retorno. O argumento do material é que o fracking, que aliás já transformou os Estados Unidos num gigante exportador independente de petróleo, é praticamente uma mina de ouro. Uma mina que o Brasil supostamente se recusa a explorar por medo de polêmica, enquanto a Argentina já está colhendo os frutos dessa tecnologia. E olha, quando a fonte fala em colher frutos, os números já estão aí para provar. 2 milhões. Guardem bem esse número. O material destaca que a Argentina fechou um contrato super estratégico para fornecer 2 milhões de toneladas de gás por ano para a Alemanha.
E é aqui que a gente entra no tabuleiro da geopolítica global. Esse gás argentino está indo lá para a Europa justamente para substituir o gás que antes eles compravam da Rússia. A fonte reforça isso como uma vitória econômica gigantesca para a Argentina, porque garante a entrada de moeda forte no país e ainda consolida nossos vizinhos como parceiros energéticos super confiáveis para o mundo todo, bem no meio de uma crise pesada na Europa. Isso tudo leva a gente para a pergunta central da tese do autor, e sem dúvida a parte mais controversa dessa história toda. Será que essa oposição forte à exploração de energia na América do Sul é motivada por uma preocupação ambiental verdadeira ou é pura desinformação? A fonte joga na mesa a hipótese de que toda essa resistência contra o fracking, aquelas narrativas de que a técnica contamina a água e destrói a natureza, não passa de uma grande campanha de manipulação. E mais, uma campanha que seria financiada por nações que têm muito interesse em manter a América do Sul fora desse grande jogo competitivo da energia mundial. Vamos detalhar melhor essa teoria geopolítica que o material original apresenta. Segundo o autor, existe uma influência russa muito pesada agindo nos bastidores. A alegação é a seguinte: a Rússia, que estaria desesperada para proteger o seu domínio nas vendas globais de gás e petróleo, financiaria ativamente movimentos ambientalistas que são contra o fracking em outros países. Além disso, o material fala em uma manipulação sistêmica da mídia, usando robôs na internet e até financiando jornalistas, tudo isso arquitetado para espalhar pânico sobre o gás de xisto. Na visão do autor, a lógica é simples. Se Brasil ou Argentina começarem a produzir gás barato e abundante, o preço das commodities russas despenca. Então o desenvolvimento sul-americano estaria sofrendo boicotes constantes através da manipulação da opinião pública. Para dar um exemplo do que ele chama de manipulação da mídia, o autor resgata uma história bem inusitada: a narrativa da carne de burro. O material conta que rolou um caso super isolado na Argentina, um experimento autorizado em um único restaurante que decidiu vender carne de burro. Só que, segundo a fonte, isso foi rapidamente capturado por robôs de desinformação nas redes sociais. A teoria é que esses robôs testaram o engajamento e, quando viram que a notícia chocava as pessoas, a narrativa foi supostamente financiada e jogada para a mídia tradicional. E o objetivo de algo tão bizarro? Bom, segundo a análise, era criar uma percepção artificial de miséria e de desespero total sobre a atual administração argentina, atacando a imagem do presidente de lá, que é um crítico bem conhecido do governo russo. É um exemplo impressionante de como táticas de influência digital podem funcionar na prática. Esse contraste mostra perfeitamente o abismo que existe entre as narrativas que estão o tempo todo disputando a atenção do público. De um lado, os grandes veículos da imprensa internacional estão noticiando que a popularidade do atual governo argentino está caindo, o que acaba pressionando o mercado financeiro do país. Do outro lado, o autor do material que a gente está esmiuçando rebate isso frontalmente. Ele diz que essas informações simplesmente não são verdadeiras, garantindo que o governo atual tem uma aprovação enorme e que a reeleição já está praticamente garantida. A fonte bate muito na tecla de que a lente que a gente usa para enxergar nossos vizinhos está muitas vezes distorcida por interesses ocultos de geopolítica e de mídia. E com isso a gente chega ao fim da nossa jornada pelas alegações que esse material trouxe. Como será que a geopolítica, essa corrida pela independência energética e as narrativas super complexas da mídia realmente moldam o futuro da economia aqui na América do Sul? A análise de hoje faz a gente refletir muito sobre o que de fato rola por trás das decisões financeiras internacionais e, claro, por trás das notícias que a gente consome todo santo dia. Será que o atraso na infraestrutura de um país pode ser a vitória estratégica de outro, que está lá do outro lado do mundo? Fica essa provocação pesada para quem acompanha a gente continuar questionando as engrenagens invisíveis da economia global e buscar sempre ver muito além do que está na manchete. E a gente se vê na próxima análise.